mais congregam, né? Mas quanto mais a gente vê que se aproxima o dia, a gente possa se incentivar uns aos outros, né? Então, você sempre tem uma palavra de incentivo para o teu irmão. E teu irmão sempre tem uma palavra de incentivo para você. A gente precisa só pronunciar essa palavra, né? Você consegue encorajar teu irmão aí do lado para buscar a presença de Deus, para estar firme congregando? Fala uma palavra para o teu irmão aí. Incentiva ele, é importante. Tem pregadores que gostam sempre de, no meio da palavra, falar assim, fala para o irmão que está do teu lado, tal coisa, né? E eu sei que tem irmãos que se incomodam com isso, tem gente que não gosta, né? Realmente fica bravo. Fala, nossa, por que o cara toda hora fica mandando olhar para o cara que está do meu lado e falar tal coisa? Só que aqui é um ambiente familiar, né? Menos de 50 pessoas, dá para você olhar no olho e falar, cara, eu te amo. Jesus tocou minha vida e me fez estar do seu lado nesse culto, olha que bênção. Então, acho que não é só o pronunciar palavras, mas você realmente desejar bem do seu irmão e querer que ele caminhe com você nessa caminhada, nessa jornada cristã, né? E juntos nós vamos caminhando aí para conhecer mais sobre Jesus. Amém? Então estejam sempre incentivando uns aos outros. Nessa tarde, irmãos, a gente vai continuar trabalhando no Evangelho de João. Interessante, porque nós estamos aí na nossa 10ª mensagem sobre conhecendo Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos no capítulo 8. E até então, quando a gente sentou para reunir e falar um pouquinho sobre as pregações, o pastor fez um levantamento interessante. João, a estrutura que ele trabalhou no evangelho dele é muito pensada, porque ele trabalha 7 milagres que Jesus fez. Não que sejam os únicos 7, mas que são 7 milagres que marcam a história de Jesus na terra. Então, 7 milagres. Nós também vamos ver que tem 7 testemunhos a respeito de Cristo, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, as obras de Cristo, a palavra de Deus, os discípulos e por aí vai. Se você fizer as contas e procurar no Evangelho, você vai descobrir 7 testemunhos a respeito do Filho de Deus. E, calma aí, eu falei 7 testemunhos, 7 milagres, e tem 7, eu sou. Eu sou é um momento em que, quando Deus se revelou, ele falou exatamente essa palavra, eu sou. É a característica de Deus, a essência de Deus. A resposta de Deus para a humanidade é falar, eu sou o que sou, eu sou. E Jesus, no Evangelho de João, ele chega diante da plateia, diante da sua audiência, diante dos fariseus, dos religiosos, dos seus discípulos, e ele 7 vezes fala, eu sou. Aí nós vamos ver, né? A gente já viu, eu sou o pão da vida, nós vamos ver que ele é a luz do mundo, e ele é a porta das ovelhas, e por aí vai. Você pode pegar o seu Evangelho de João, que você tem na sua Bíblia, espero que você tenha ele, folhear, e você vai ver que Jesus pronuncia 7 eu sou. E isso mostra que João estava muito preocupado em realmente revelar para os cristãos quem era Jesus. Então nós não podemos perder de vista a pessoa de Cristo. É fundamental para a nossa fé, é fundamental para nós continuarmos sendo incentivados a caminhar até a volta de Jesus. Não tem como você caminhar muito longe com alguém que você não conhece. Você vai ficar desconfiado dessa pessoa, você vai estranhar algumas coisas. Mas quando você aprofunda o seu conhecimento a respeito daquela pessoa, às vezes você tem até uma ideia errada. Eu sempre gosto de citar, o Patrick não está aqui, né? Mas o Patrick, ele fez um tempo parte da minha célula. Só que no começo, não sei porquê, a gente não se dava bem. A gente se atracava muito, a gente tinha ideias contrárias. Eu falei, mano, esse cara aí, a gente nunca vai ser amigo, né? Sempre chocando. E aí, quando ele fez parte da célula, a gente começou a orar junto, a gente começou a compartilhar dificuldades, começamos a compartilhar a nossa caminhada cristã. E até hoje, inclusive, ele mandou uma mensagem falando, não estou podendo ir por alguns motivos e tal, mas eu estou em oração com vocês, né, e pode contar comigo e tal. Então, assim, é um irmão da caminhada, mas esse relacionamento foi construído. Eu tinha uma ideia errada do Patrick, ele tinha uma ideia errada de mim, e de repente a gente foi lá e falou, não, vamos limpar isso, vamos esclarecer, vamos nos conhecer mais. Então, é muito importante, irmãos, a gente obter esse conhecimento, mas não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento de andar com ele. E o Senhor Jesus talvez seja a pessoa mais infinita que a gente possa conhecer. De repente, alguns, você já olha assim e já se surpreende. Esse cara não vai sair disso, né? É isso mesmo, tá bom. Mas Jesus, ele sempre surpreende. Eu vejo que as histórias que João trouxe até aqui, até tudo que a gente já viu, essas 10 mensagens, já falou tanto a respeito de Jesus. E quanto mais a gente pode conhecer dele.
Jesus sempre nos surpreende, amém? Jesus quer nos surpreender hoje, essa tarde. E nós vamos ver uma história para essa introdução que não está, eu acho que eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei. Ele está no boletim, João 8, de 1 a 11, mas é uma história muito famosa e eu só vou passar por ela. Ela não está no PowerPoint, no texto bíblico, mas você conhece muito bem. Em João 7, no finalzinho de tudo, depois que teve aquela briga com os fariseus e eles ficaram incomodados que ninguém prendia Jesus naquela festa, falou que cada um foi para sua casa. Enquanto cada um foi para sua casa, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus ficou um tempo lá no Monte das Oliveiras. E Jesus gostava daquele monte, era o cantinho dele, né? Onde ele falava assim, ó, discípulos, vão lá fazer alguma coisa, vão pescar, vão comer, mas eu vou subir lá para falar com o Pai. Era o momento de Jesus com Deus. Então Jesus, depois de acabar tudo aquilo, ele foi para o Monte das Oliveiras. E aí falou que quando amanheceu, ele voltou para o templo. Voltou lá para o templo e começou a ensinar todos que estavam se reunindo ao redor dele, né? E aí fala que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Essa história é bem famosa. E o que eles esperavam? Primeiro, eles não queriam só julgar a atitude daquela mulher. Eles não queriam simplesmente chegar, Jesus, faz o seguinte, ó, fala para nós o que nós devemos fazer com essa mulher. Não, eles queriam pegar Jesus. Toda aquela estratégia era para chegar e falar, Jesus, você está se contradizendo, agora nós temos motivos para te prender, você realmente é um endemoniado, você é louco, nós vamos te prender e acabou. Essa foi a primeira intenção dos religiosos. Mas, uma coisa que a gente sempre fala quando a gente traz essa mensagem, se a mulher foi pega em adultério, e a lei fala para apedrejar a mulher, na verdade ele fala para apedrejar a mulher e o homem também que foi pego em adultério. E só aparece a mulher na frente dos fariseus. Só aparece ela, cadê o cara? Será que eles fizeram vista grossa? Falou, meu, foge aí porque você é um cara importante aí no Sinédrio, né? Ninguém pode saber que foi você que fez isso. Mas a mulher nós vamos levar na presença de Jesus. E aí fizeram ela ficar em pé na frente de todos. Imagina uma pessoa com um grave pecado, e de repente essa exposição. Está no templo, onde várias pessoas ensinavam, Jesus estava lá num cantinho ensinando, e de repente trazem a mulher, mandam ela ficar em pé na frente de todo mundo, e todo mundo cercando ela, e faz uma pergunta para Jesus, e aí, o que a gente vai fazer? O que você disse que nós devemos fazer? Porque a lei fala uma coisa, o que você disse para nós fazermos? Então a primeira coisa que eu vejo é uma exposição da pecadora, né? E diante de tantas pessoas. E aí a pergunta, e o Senhor, o que diz que nós devemos fazer, né? E aí Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eu falei, mano, não é possível. Todo mundo fala a respeito do que Jesus estava escrevendo, né? Alguns falam que é os 10 mandamentos, alguns falam que eram os pecados das pessoas que estavam ao redor. E eu li uma mensagem interessante que falava que era, possivelmente, né, na cultura cristã, na tradição cristã, que era um trecho de Jeremias, se não me engano, 17:13, que fala que seus nomes seriam escritos na areia e tal. Então, é alguma coisa nesse sentido que falam que é uma tradição que dá uma resposta do que possivelmente Jesus estaria escrevendo. Mas João fala que ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. E aí eles continuaram interrogando Jesus. E aí ele se levantou, né, como o pastor disse uma vez, né, antigamente quem estava ensinando era sentado e o resto era em pé. E aí Jesus se levantou naquela posição e aí falou para eles, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E aí ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E aí falaram que aqueles que ouviram foram saindo cada um de uma vez, começando dos mais velhos até os mais novos. E aí só Jesus ficou com a mulher ali, a mulher em pé diante de Jesus. E aí ele faz aquela famosa pergunta, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? E ela falou, ninguém, Senhor. E ele declarou, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Hoje nós vamos falar que Jesus é a luz que liberta. E essa história foi muito importante a gente começar com ela, porque ela não está desconexa dos outros trechos bíblicos que nós vamos ler. Por quê? Porque aqui fala muita coisa a respeito da pessoa de Jesus e sobre a forma como Jesus lida com o pecador. Então, primeira coisa, a pergunta que ele faz, né, ou melhor, a resposta que ele dá para os fariseus de se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, remete para nós é como se fosse uma avaliação da nossa vida.
todos queriam realmente falar, nós queremos cumprir a lei, nós estamos aqui para cumprir a lei, nós queremos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que essa mulher seja apedrejada porque ela foi pega em grave pecado. E aí Jesus fala, quem daqui não tem pecado? Atira a primeira pedra. Então, é uma avaliação da nossa própria consciência, no caso dos judeus ali, né? Ele falou, pensa direitinho, o que você está querendo fazer? Vocês estão querendo expor essa mulher. Mas e vocês, como é que está o coração de vocês? Vocês falam que detêm a verdade, mas olha a atitude que vocês estão tendo. Então, essa primeira coisa é para voltar para as pessoas que acusam e falar, você não está livre dessa acusação também. Você também tem pecado. Eu e você, nós temos pecado. E como nós estamos focando as mensagens em Jesus, e nós vamos falar que Jesus é a luz do mundo, nós precisamos desesperadamente dessa luz. Nós vamos ver alguns trechos que falam que aquele que não está na luz está nas trevas e tal. Mas é importante a gente entender isso. E nesse momento, por que eu falei que Jesus sempre surpreende? Porque provavelmente eles falaram assim, Jesus sempre dá a resposta certa. Agora ele vai mandar apedrejar a mulher, e por algum motivo a gente vai ter uma brecha para prender ele, ou para levar ele para o nosso julgamento. E Jesus não fez isso. A primeira coisa que Jesus fez foi confrontar o pecado. O pecado dos caras de estarem indo acusar ela, talvez o próprio pecado dela, porque ele faz uma pergunta para ela depois, e não o pecador. Jesus não acusa o pecador. Só que isso é uma coisa importante para a gente parar aqui e pensar. Porque no dia de hoje, muitas pessoas, inclusive que não são nem cristãs, que não têm nem ideia do que é o Evangelho, usam essa frase. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Só que o que Jesus está querendo dizer com isso? Qual a mensagem que o Senhor quer passar para nós? E eu vejo que existe um problema aí, que tem a ver com uma graça que foi barateada. Hoje nós falamos, estamos na época da graça, tal, e isso dá uma sensação de que nós estamos livres de qualquer condenação. Já que Jesus morreu por mim, aí a gente faz toda aquela conclusão. Já que Jesus morreu na cruz e pagou por todos os meus pecados, eu posso continuar pecando à vontade, porque ele já pagou por mim aqueles pecados. Então a minha vida, ela não valoriza a graça. A minha vida, ela aponta para um caminho onde eu já tenho um respaldo pelos meus pecados que eu vou cometer. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Vê que eu estou pegando essa história e tirando só esse trecho para falar sobre a graça de Deus. E a graça de Deus é algo precioso para nós. Aquele que entende a graça de Deus, ele não vai viver de qualquer forma. Pelo contrário, ele vai lutar para que essa graça esteja sobre ele. É diferente de você viver por obras. É diferente de você viver por um mérito próprio. Mas você reconhece, fala, eu não tinha como ter esse status que hoje eu tenho, de nova criatura, de filho de Deus. Mas eu tomo posse dessa graça, eu recebo essa graça porque eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma vida que agrada ao meu Senhor. Os judeus só estavam indo lá para poder falar, nós temos um motivo para agora condená-lo. Nós temos um motivo para pegar essa mulher e condenar ela por causa do pecado dela. Mas Jesus olhava e falava assim, vocês não estão entendendo o que é a graça de Deus. E ali naquele momento, ele tratou aquela pecadora como trata qualquer um de nós, com muita graça. E essa graça, irmãos, eu até postei uma frase no Face, que é como se nós não devêssemos tratar com menosprezo, ou de uma certa forma não valorizar aquilo que foi muito caro para Deus. A vida do filho dele foi um preço muito alto. Então a gente vive a nossa vida sem considerar que essa graça custou muito alto. E isso é um problema para a igreja, irmãos. Eu não sei se você está chegando onde eu quero chegar. Se a nossa vida ela está só sendo respaldada por essa graça barateada, não tem sentido a gente falar que a gente é cristão. Porque o mundo é a mesma coisa. O mundo continua pecando, tem a graça de Deus. Então aqui é a gente valorizar essa atitude de Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele quer trazer luz aonde há trevas no nosso coração. E isso muitas vezes vai ser um confronto, isso muitas vezes vai ser algo que não vai ser confortável, porque a nossa natureza é pecaminosa. E aí, quando ele pergunta para a mulher, onde estão os seus acusadores? Na verdade, Jesus está enfatizando a gravidade da situação que ela se encontra. Ele não está falando assim, eu livrei você de todos os seus acusadores, vai lá e fica à vontade agora. Aproveita essa graça e vai viver do jeito que você quiser. Ele fala, aonde estão aqueles que te acusavam? Ou seja, mulher, tinha muito cara que estava querendo que você pagasse até o último centavo pelo seu pecado. Onde estão eles? Ou seja, você é responsável pela sua atitude. E aí ela responde, que nenhum deles estavam lá, e aí ele falou que ele também não condenava ela. Jesus falar isso para ela, porque ele está falando assim, o próprio Deus te absolve dessa
dessa sua culpa, desse teu pecado. Mas o que ele fala? Vá e não peques mais. Isso é a graça. Falou, você merecia a ira, você merecia a condenação. Mas essa graça chegou. Aproveite. Não desperdice. Não faça disso algo descartável. Abrace essa graça. E viva de acordo com essa graça que te alcançou. Então eu vejo que essa luz aí de Cristo libertou a mulher. Essa libertação é um convite, é como se Jesus falasse assim, vai, não peques mais. Ela pensa, de que forma eu não vou pecar? É como se Jesus nas entrelinhas falasse, caminha comigo, dependa de mim, caminhe nessa graça que vai ser constante na sua vida. Então eu vejo que é um convite que Jesus faz para a santificação. Vá e não peques mais. Se nós temos a luz do mundo sobre nós, a palavra que nós sempre temos que ouvir é, vá e não peques mais. Não é tipo, você pecou, mas tem graça para você. Continua vivendo, está feliz, está bem. Jesus abençoou. Não. Isso faz a gente olhar para a nossa vida. Igual Jesus chegou para os fariseus que queriam apedrejar a mulher, e ele começou a escrever lá as coisas tal, e fala, quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Atingiu a consciência deles. Quem atirou a primeira pedra foi Jesus, foi na consciência deles. Falou, cara, ninguém aqui está livre. Então pensa direito na sua atitude. Com certeza essa mulher, ela aprendeu muito, e nós temos que aprender com a história dela. E isso aqui dá várias pregações, dá para fazer um congresso só nesse trecho, né? E eu só queria usar ele como introdução para mostrar que a mulher foi tratada com graça e também com a verdade. Jesus não omitiu a situação dela. Jesus não foi lá e passou um pano, né, para tirar a sujeirinha e falou, pronto, fica tranquila que agora a sua vida vai fluir. Não, ele tratou com verdade, vai, não peques mais. Para o cego, acho que para o paralítico ele tinha falado, vá e não peques para que não te aconteça algo pior. A gente vai pecando e fala, a graça está sobre nós. E a gente esquece que existe uma verdade. É mais ou menos aquela história, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a gente começa a categorizar as coisas sem esquecer que nós estamos falando da mesma pessoa. Então a graça de Deus, ela está sobre nós, mas ela aponta o caminho da verdade. Todos nós, como pecadores, precisamos dessa graça e dessa verdade. Então nós vamos caminhar para o próximo trecho de João 8, de 12 a 20, falando que Jesus é a luz do mundo. Jesus se voltou para o povo para ensinar e falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. E respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. E na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? E respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. E, no entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Eu vejo que essa declaração de Jesus, dele falar, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acho que essa declaração de Jesus, na verdade, ele mostra esse estado mais puro da graça que nós estamos falando. Porque é como se Deus olhasse a nossa condição, a nossa situação como ser humano, em meio a pecado, em meio a tantas confusões, e Ele mesmo vem até nós. Então, essa declaração, eu sou a luz do mundo, é como se Jesus estivesse falando, eu entendo a encrenca que vocês estão. E eu estou indo para ajudar vocês. Eu estou indo para resolver completamente esse problema. E isso é a demonstração da graça de Deus. Você fica pensando, o que Jesus quis dizer com ele ser a luz do mundo? Eu vejo que luz, ela aponta para uma direção certa. O pessoal lá de BH, né? Vocês já viram o logo da Igreja Pão da Vida de BH? Qual é o símbolo deles? Um farol. E a ideia do farol é exatamente isso, é você brilhar sobre a cidade, ou no caso, o farol que fica ali na ponta de um penhasco, para aqueles navegantes que estavam chegando na costa, não baterem com as pedras, porque eles sabem que lá tem um farol. Quanto mais eles se aproximarem de lá, se o farol estiver apagado,
eles vão colidir. Então a luz do mundo é mostrar a direção certa para o homem. Jesus vem não só para derramar a graça dele, mas para mostrar o caminho. É como se Jesus falasse assim, ó, cada um está andando disperso, cada um está andando para o seu próprio caminho, cada um seguindo os seus próprios desejos. Hoje, eu vindo ao mundo, eu estou mostrando qual é o caminho. E só existe um caminho. E para você andar neste caminho, tem que ser pela graça de Deus. É a graça de Deus que vai nos capacitar a andar na luz de Cristo. Eu estava conversando com um irmão e nós estávamos falando sobre a nossa busca com relação à santidade, à vontade de Deus, as coisas que a gente sonha para a igreja. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu entendo assim, Deus me colocou aqui. Poderiam ter tantos lugares para cada um de nós estarmos, mas nós estamos reunidos aqui, certamente abençoados por Deus e por aí vai. Algo Deus quer fazer, através de mim, através de você. Tá tendo uma música, vocês estão notando aí? Deus quer fazer algo através de nós. Agora, eu não me conformo com uma situação estática, uma situação apática. Deus te chamou, Deus me chamou, o que Ele quer fazer? Ou será que nós temos capacitação para fazer algo? Então eu entendo que quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo e eu estou entre vocês, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, na verdade a declaração é que essa luz do mundo vem dele. Ele é a luz do mundo. Nós simplesmente vamos refletir essa luz. Imagina, você tem luz em você mesmo? Não. Eu não tenho luz em mim mesmo. Nós somos pecadores. E aí que vem a graça de Deus e é Cristo brilhando através de nós. Isso é uma motivação para a gente andar de acordo com esse caminho que o Senhor mostrou. É a gente olhar e falar, Senhor, eu quero seguir a Tua vontade, eu quero seguir o Teu caminho. Talvez eu esteja perdido, talvez eu não tenha uma direção clara para onde eu deva ir. Mas, Senhor, eu quero andar no caminho. Eu preciso que o Senhor ilumine os meus caminhos. E o que ilumina o nosso caminho? Segundo o Salmo 119. A palavra. Irmãos, cada vez mais os cristãos não conhecem a palavra de Deus. Talvez vocês me achem muito chato, porque eu sempre falo de buscar Deus, de ler a palavra de Deus, de orar, mas isso é a vida cristã. Nós somos alcançados por Cristo. Eu tenho certeza, essa mulher que foi pega em adultério, se ela tivesse uma Bíblia, ela ia começar a grifar a Bíblia, ela ia começar a sair pregando da Bíblia e falando, foram essas palavras que ele falou comigo. É isso que mudou a minha vida, é isso que está me mostrando o caminho. Porque antes eu andava perdido dos meus pecados. Um pecador tem que ter essa atitude diante da luz do mundo. Eu encontrei a luz, eu fui encontrado pela luz, eu estava em trevas, mas hoje eu não estou mais em trevas, eu estou no caminho do Senhor. Isso é motivo de celebração, amém, irmãos? Vocês não sentem? Nós estávamos em trevas, pensa, trevas, cara. Tem gente que tem medo do escuro até hoje. É chato, quando você está tudo escuro, quando dá aqueles blackouts, aquele apagão, você não consegue sair de casa, você tem medo de sair e comprar um pão, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe se você vai bater o pé. Trevas é terrível, irmãos. Isso eu estou ilustrando de uma forma bem, assim, ralézinha, né? Mas essas trevas que Deus fala sobre nós, essas trevas que estavam no nosso coração, elas são densas trevas. São trevas perversas, que nos afastam do caminho da vida, que nos afastam da vida eterna. Nós temos que cuidar do nosso coração. Essa luz tem que chegar. A mulher que foi apanhada em adultério, ela estava em trevas. Por algum motivo, ela estava andando na escuridão. E quando Jesus derramou a graça, e ela entendeu o perdão, ela entendeu esse chamado para a santificação, com certeza ela mudou. Então essa luz é a direção certa para todos os homens, né, para todo cristão. E eu fiquei pensando também, minha mãe e minha tia são biólogas, né? Desde pequeno a gente ouve alguns papos de biólogos no jantar, no almoço e tal. Tem vezes que eu dou umas boiadas assim, né? Os cromossomos, os complexo de Golgi, aí vai. Só que uma coisa eu guardei e todos sabem disso. As plantas, para viverem, precisam do quê? De luz. Precisam de água, precisam de adubo, precisam de um monte de coisa. Mas uma das coisas que é essencial para a planta crescer saudável é luz. É a forma como ela gera a existência dela. Vem luz, ela faz a fotossíntese, e aí vocês podem perguntar para algum professor de biologia, que eu não quero falar besteira aqui, meu negócio é teologia, é Jesus, mas eu sei que ele é a árvore da vida, né? Ele é a própria vida, e ele usa essa ilustração, que a gente já viu bem com o pastor Carlos Macor. Mas a planta, ela precisa de luz para viver. Da mesma forma, nós, como seres humanos, nós precisamos da luz de Jesus.
nós precisamos dessa luz em nossa vida. Todas essas mensagens que nós temos pregado nos convocam a entrar na presença de Cristo e falar: Senhor, pelo que eu estou vendo, não há solução. Eu dependo do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu tenho sede. É só no Senhor que eu vou ser saciado. Eu tenho fome. É só no pão da vida que eu vou ser saciado. Eu preciso caminhar na luz. Eu tenho que seguir a luz de Cristo. João 1, primeiro capítulo de João, a gente já falou isso, mas vale ressaltar. Ele falou: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João, desde o começo, já aponta que a luz vem para confrontar as trevas. Jesus vem não para abraçar os nossos pecados, mas como pecadores. Sim, Ele nos abraça, mas Ele vai falar assim: essa forma de viver, não viva mais dessa forma. A minha graça, a minha salvação, as bênçãos, as promessas, a proposta de comunhão, inclusive eterna, ela vem a partir do momento que nós andamos na luz. Se nós não andarmos na luz, nós estamos em trevas. Faz uma reflexão no seu coração, das suas atitudes, das suas escolhas. Elas são luz ou elas são trevas? A gente tem que fazer esse pensamento rodar na nossa mente, porque senão viram conceitos, e conceitos a gente esquece. Conceitos, às vezes, a gente ignora porque não serve para a gente. Mas é a palavra de Deus. E eu vejo que essa questão de luz e trevas, esse é o primeiro comparativo que nós vamos fazer. A gente já fez da graça, né, que é, vamos dizer assim, barateada, e a graça que é preciosa. E agora eu quero fazer um paralelo entre luz e trevas. Viver na luz é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Viver na luz é viver em harmonia com Deus. Viver em trevas é o oposto, é viver em desarmonia com Deus. Sabe aquele negócio que você está fazendo, você fala assim: mano, parece que está dando tudo errado, parece que Deus não está no negócio, que está tudo bagunçado, e que Deus me esqueceu, e que sumiu, e que está em trevas? É porque você está nas trevas. Nós fatalmente caímos, em alguns momentos da nossa vida, andando nas trevas. E aí nós precisamos parar e entender: não é essa vida que o Senhor Jesus tem para mim. Eu não aceito esse caminho. Eu me arrependo e volto, foco na luz de Cristo, e caminho na luz. Quando você caminha na luz, não é que tudo vai dar certo na sua vida, mas você está em harmonia com a vontade de Deus. Seu coração não está pesado, não está ansioso, porque você está andando de acordo com aquilo que o Senhor quer. E aí você descansa. Pode ter momentos de necessidade, pode ter momentos em que você se sinta desamparado pelos companheiros, pela família, mas em algum momento você sabe: o Senhor me colocou aqui, o Senhor está comigo. A gente pode pegar a vida de Davi. Eu estava lendo, né, para quem está lendo o plano de leitura bíblica, nós estamos no 1 Samuel 18, e já passou aquela história sobre o gigante Golias, né? E é engraçado que quando Davi vai levar a provisão para os seus irmãos, vai levar o mantimento que o pai pediu para ele distribuir lá no recenseamento que eles estavam, lá na guarnição que eles estavam, para o exército e tal, ele vai todo feliz, leva os 10 queijos, leva comida para os irmãos, e quando chega lá ele fica sabendo que Saul fez uma proposta para quem derrotasse o gigante. E ele começa a conversar com os soldados: e aí, como é que é essa proposta? E aí os soldados começam a conversar com o Davi. De repente o irmão mais velho olha e fala: mano, você é um maldito, seu coração está cheio de trevas. Eu sei o que você está fazendo aqui, você quer ver o negócio pegar fogo. Vai lá voltar para o papai, vai brincar com as ovelhas dele. Ele menospreza Davi, porque ele fala que ele tem uma atitude ruim. Mas na verdade Davi estava indo lá para fazer a vontade de Deus, e o irmão dele nem sabia. Então, mesmo Davi tendo tomado essa bordoada, que muitos aqui provavelmente retrucariam, muitos daqui talvez ficassem doídos, né, ficassem anos fazendo um tratamento, né, para tratar essa ferida e tal. Davi foi embora e falou: mano, quer saber, ninguém vai afrontar o nosso Deus. Eu vou lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Cara, era um pirralhinho ruivo, com os cabelinhos tudo enroladinho, um olhinho todo de gatinho do Shrek, e ele foi enfrentar um gigante. Mas por quê? Porque ele andava na luz. Ele andava na luz. Os irmãos estavam em trevas. Primeiro, porque eles não foram enfrentar o gigante. Eles estavam com medo. Eles não conheciam Deus. Eles estavam lutando no exército de Deus sem conhecer o Deus a quem eles estavam servindo. E por isso que eles não tinham peito para enfrentar o gigante. E Davi foi lá, saiu lá do meio das malhadas, né, como diz a palavra, e ele foi enfrentar o gigante. E depois disso, a palavra fala que o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Ele começou a dar certo em várias investidas contra os filisteus.
E aí Saul começou a ficar com inveja. Depois Saul começou a ficar com raiva. E depois Saul já queria matar ele. Quem está andando nas trevas? Saul teve uma vida desgraçada depois que ele abandonou Deus. O Davi, ele continuava andando nesse caminho. Eu estou trazendo essa história como uma ilustração. Mas pode ser você nessa história. Talvez você esteja num caminho de trevas e você fala assim, não tem nada a ver isso com o que Deus quer para mim. Eu não sei como, mas algo no meu coração está incomodando, que eu estou no caminho errado. E a graça de Deus serve para isso, para te atrair novamente, falar, esse é o caminho, é aqui que tem a luz. Jesus está brilhando aqui, caminhe nesse caminho. E eu vejo que essa afirmação de Jesus, falando, eu sou a luz do mundo, ela traz uma coisa muito profunda, porque ele está falando, eu sou Deus. Ele está revelando a própria divindade dele. Isso é uma segurança para aqueles que seguem a Cristo. O próprio Deus esteve entre nós, como homem. E ele fala assim, João, né? João 1, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Jesus é Deus. Se você não sabe responder para um muçulmano, porque Jesus é Deus, você pega João 8, e aí dá uma esfregadinha assim na cara dele, e fala aqui, ele é o eu sou. Ele é a luz do mundo. Deus é luz. Jesus é Deus. Todo o governo, toda a autoridade, toda a criação se submete a Cristo. E ele é a luz que vem sobre as nossas vidas. Cara, Deus não tinha obrigação nenhuma de se inclinar para nós. Deus não tinha motivo nenhum para olhar para a gente e falar, realmente eles valem a pena. Eu vou dar o meu filho. O filho é a coisa mais preciosa que ele tem. E ele deu o filho para morrer por nós. Esse resgate, cara, é algo para cultivar gratidão no nosso coração todos os dias. Por mais que você esteja no dia mais escuro da sua vida. Porque essa salvação já foi feita. E se nós corremos para ele e falamos, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu reconheço, eu tenho fé, eu creio que o Senhor é a luz do mundo. Eu creio que o Senhor trouxe essa luz para a minha vida. Eu não quero mais viver em pecado. Ele vai te conduzir para a luz. E a vida vai ser transformada. E aí nós estamos abraçando a graça e abraçando a verdade. Não somos nós mesmos, não são as nossas práticas, mas a nossa inclinação de querer andar no caminho da luz. Então quem segue Jesus, como a gente vê, segue a luz. Não anda em trevas. A mulher que foi pega em adultério, ela estava em trevas, mas ela olhou para Jesus e ela começou a andar na luz. E isso mudou a vida dela, irmãos. É um exemplo de que Deus realmente vem resgatar o pecador. Bom, tem um exemplo aí que me deixa de cabelo em pé. Não sei se vocês ficaram sabendo, não pretendia nem citar aqui, mas foi tão falado esses dias, que existe uma pastora que ela passou por um processo que ela quase morreu, perdeu quase todos os órgãos, foi decretado falência, né, nos órgãos. Tem algumas fotos dela na internet na época do hospital, e ela foi restaurada. Ela acho que é do Rio de Janeiro, né, chama Bianca Toledo. E recentemente ela postou um vídeo na internet falando sobre o término do casamento dela. E o marido dela é o segundo marido, porque o primeiro abandonou ela quando ela estava nessa situação. E aí esse segundo marido é um pastor, e ele acabou abusando do filho dela de 5 anos, o enteado dele. Então, ele falou que, no vídeo ela fala que ele tentou se matar, que ele estava sendo indiciado por pedofilia, e aí as mídias já colocam, né, pastor evangélico, tal. E ela fala uma coisa que me marcou, ela falou assim, a teologia dele era toda correta, mas o interior dele não tinha a verdade. Nós podemos ter a Bíblia na ponta da nossa língua. Você pode explicar de Gênesis e Apocalipse para o cara incrédulo. Mas se lá dentro tem trevas, nós ainda não fomos salvos. Nós precisamos desesperadamente da luz de Cristo. E isso é algo que deveria incomodar a gente. Fala, peraí, calma aí, mas eu fui salvo já. Quando eu era pequenininho, eu fui na EBD lá, a tiazinha pregou para mim, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão. O que vai mostrar se você está salvo ou não é a forma como você vive com Deus. E eu tenho sido confrontado nisso. Não é que eu duvido da minha salvação. Eu sei que eu, por mim mesmo, não promovo a minha salvação. Mas eu olho para Cristo e falo, Senhor, não me deixe cair dessa graça. Cara, eu não sei o que passou na cabeça desse pastor. E aí vem aqueles caras, não, porque ele nunca foi pastor, ele nunca se converteu. Cara, eu não sei o que aconteceu com a vida desse cara. Mas é uma vida que caiu nessa prática absurda.
destruiu várias vidas. E eu fiquei pensando, cara, o cara é pastor, o cara fez seminário, o cara experimentou vários momentos de oração, experimentou vários moveres de Deus no meio do povo, e caiu dessa forma. Aí eu comecei, Senhor, sonda o meu coração, vê se tem trevas, vê se eu estou indo por algum caminho mau. Os Salmos fala isso. Sonda o meu coração, vê se, né, como é que está aqui dentro, Deus. Então, irmãos, é por isso que eu digo, a mulher que foi pega em adultério, depois que conheceu a Cristo e recebeu essa graça, ela mudou de vida. Certeza. Ela não ia continuar igual. Quando ela estivesse diante daquela situação, ela ia falar, peraí, eu conheci a luz esteve na minha frente, por que eu vou caminhar rumo às trevas? Então nós não devemos caminhar rumo às trevas. Trevas só vai trazer mais trevas. Então isso eu vejo que é um desdobramento da graça de Deus. Ele nos livra para vivermos a verdade. E aí tem um versículo em Tito 2, eu gosto muito desse versículo, porque ele deixa claro para a igreja moderna o que é a graça de Deus. Anota aí, Tito 2, do 11 a 14, não perca esse versículo. Tito 2, 11 a 14. Ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele continua, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça faz isso na nossa vida. Ela não simplesmente chega e ela absolve o pecado. Não, a graça não absolve o pecado. Ela absolve o pecador. Tem uma grande diferença nisso. Porque se a graça absolve o pecado, todos podem continuar pecando. Você não precisa vir na igreja, você não precisa ser batizado, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa fazer nada. Você continua igual no mundo. Não precisa de Jesus. Porque se a graça apaga o seu pecado, mas a graça vai se revelar para o pecador e mostrar, ele precisa de Jesus. Ele precisa ser iluminado pelo conhecimento de Cristo. Ele precisa se aproximar de Cristo para ser salvo. Então a nossa vida, todos os dias, nós precisamos correr para Cristo desesperadamente e falar, Senhor, me salva. Me salva de mim mesmo, me salva dos meus sonhos, me salva dos meus planos, me salva dos meus maus hábitos. Então a graça, ela se manifesta, sim, salvadora a todos os homens, mas ela nos ensina a renunciar às paixões. Ela nos ensina a andar na luz. Basicamente é isso que a graça faz. Então ela nos livra para nós vivermos de fato, de verdade, na presença de Cristo. E aí nós vamos para o ponto 2, que fala que na luz nós somos verdadeiramente livres. A luz veio ao mundo, certo, irmãos? Jesus veio. Agora, quantos de fato recorrem a essa luz? Quantos de fato entendem que são salvos? Era para, de repente, todo mundo ser cristão, porque já que a luz veio ao mundo, automaticamente todo mundo recebeu a luz. Mas não é bem isso que acontece. E aqui nós vamos ver que é na luz que nós somos verdadeiramente livres. Jesus, ele vai continuar falando com o grupo de fariseus, e aqui ele vai falar mais uma vez explicitamente que ele é Deus. Ele fala, eu sou, vocês saberão que eu sou. É o próprio Deus falando com autoridade a respeito da luz, a respeito da liberdade e da vida livre, de fato, do pecado. Vamos ler o trecho? Mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E isso levou os judeus a perguntarem, será que ele vai se matar? Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas Jesus continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, ou seja, se vocês não crerem que eu sou Deus, que eu sou aquele que se revelou a Abraão, aquele que se revelou a Moisés, e aquele que está diante de vocês se revelando, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E aí eles ficaram bravos e falaram, quem é você? Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai. De novo, eles não entendiam que ele estava falando do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada.
E tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Tipo assim, essa galera levantou, eu creio em Jesus. Esses aqui continuaram meio assim, não, será que é? Não. Esses que se levantaram, Jesus vira para eles e fala assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Os caras tinham acabado de crer em Jesus e eles se voltaram para as tradições deles. Não, nós somos filhos de Abraão. Sabe qual foi o desfecho dessa história? Jesus conclui falando, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. O que Abraão fez? Viveu pela fé. Ele é o pai da fé. Aqui ele está falando de crer, ele está falando de você realmente ter uma vida em sintonia com Deus. Essa vida que está com a luz de Cristo. Não a vida nas trevas. Porque ele fala, quem vive pecando é escravo do pecado. Quem está nas trevas continua escravo do pecado. Mas aquele que vai para a luz, ele é verdadeiramente livre. Esse conceito de liberdade, irmãos, precisa estar no coração da igreja. Nós somos livres em Cristo. Com certeza nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Nós temos aí o processo de santificação. Mas não podemos desistir, porque o Senhor já nos deu a libertação. E é aquela... Todo mundo assistiu Deus Não Está Morto? Agora eu não lembro se era 1 ou 2. Acho que foi 1. Dá maior medo essa parte, assim, que tem uma moça que ela tem demência, né? A mãe de um cara lá que só quer ganhar dinheiro. E aí ela está meio que na cadeira de rodas. Ela não tem, assim, habilidade, ela não consegue comer direito sozinha, tem que cuidar dela. E naquele dia o filho dela vai cuidar dela, que é esse cara que só quer saber de ganhar dinheiro. E, mano, ela dá maior... Solta uma profecia lá na vida do cara. Tipo, ela tá lá toda dementinha assim, daqui a pouco ela vira e começa a falar, tipo, como se fosse uma autoridade espiritual. Falando assim, ó, você está dentro de uma cela e um dia essa cela vai fechar. Aí depois ela volta e se torna novamente aquela moça, né? Não que ela se transformou, mas sei lá, dá a impressão que teve um lampejo ali, a luz brilhou sobre ela e ela deu a palavra que ele precisava ouvir. Pô, meu, você está tão atarefado com as suas coisas no mundo, você está tão preocupado em seu sucesso, em sua carreira ser bem sucedida, que você está dentro dessa prisão, dessa jaula. E um dia vai chegar o momento que essa porta vai ser fechada. Por enquanto ela está aberta. Em vez de você aproveitar e sair correndo para ser verdadeiramente livre, você está lá dentro. E um dia essa porta vai trancar e ninguém vai abrir. Isso é uma questão da salvação. É uma questão de onde passaremos a eternidade. É preocupante, né, irmãos? Por isso que ele fala, os caras creram nele. Ele falou, bom, já que vocês creram em mim, então agora vocês fazem parte do grupo de discipulado. Eu vou começar a ensinar vocês. Ele vira para esses caras e eles falam assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se permanecer firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Existe uma condição para nós nos tornarmos verdadeiros discípulos. Está vendo como a graça não é aquilo que a gente pensava? Ele fala, se você permanecer na minha palavra, você vai ser meu discípulo, de verdade. Mas se você esquecer minha palavra, não tem discipulado, não tem vida comigo, não tem uma vida na luz, vai continuar em trevas. Cara, isso aqui, quando a gente estava preparando a mensagem e eu caí nessa parte, eu fiquei assim, porque eu gosto muito desse trecho, né? Conhecerão a verdade vos libertará. E a gente anda com a verdade embaixo do sovaco, assim, né? Ah, a verdade me libertou. Mas não conhece nada daquilo que está falando, não abraça as promessas, não vive de acordo com aquilo. Então, eu acho que a gente tem que refletir isso na nossa vida e falar, Senhor, como eu faço para viver essas promessas enquanto eu estou vivo? Eu não quero viver um dia após o outro tentando ganhar bem, comer bem, ter um lugarzinho onde eu posso reclinar a cabeça, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como é que eu faço, Deus, para viver uma vida que não seja mediana, não seja comum? Essa é a vida do discipulado. Quando Jesus chamou os 12, talvez ele já tinha até uma carreira que os pais prepararam para eles. Falou, você vai ser o pescador aí, você vai herdar tudo isso aqui, esses barcos, tal. Você vai ser o pescador aqui do mar da Galileia, vai ser conhecido por todos, tal. E eles falaram, Jesus chegou e falou, você vai ser pescador de homens.
E Pedro, cara, ele vacilou muito, mas ele abraçou esse chamado. Ele continuava sendo pescador, claro, mas ele era um pescador discípulo de Jesus. E a conduta dele mudou em várias áreas, principalmente quando depois ele recebeu o Espírito de Deus. E com certeza, essa libertação, essa vida, na verdade, tem a ver com o Espírito Santo em nós. Se Jesus não tivesse mandado o Espírito Santo, abraço, meu. Mas Pedro, ele começou a viver de uma forma verdadeira, como se ele fosse realmente livre, como se ele tivesse tido contato com a luz e aquela luz livrou ele das trevas que ele estava. As trevas nos tornam cegos. A gente foi naquele museu, como é que é o nome do negócio? Diálogos no Escuro. E a gente, é tudo escuro, óbvio, né? Ia ser interessante se fosse várias luzes e tal, mas não, diálogos no escuro. Então era tudo escuro. Você começava a palpar assim a entrada, até no começo beleza, porque tem a luz atrás, daqui a pouco começa a sumir a luz. E aí daqui a pouco você chuta alguém, bate a mão não sei onde, esquece onde está a parede. É desesperador. Ah, já foi, vai ter de novo isso em São Paulo? Não. Senão eu vou dar um spoiler. Não vou, você tem que ir, é perto lá do metrô Sumaré. Vale a pena ir, a experiência é bem legal. Mas lá dentro tem um guia te guiando em todo momento. E ele sabe tudo, né? Tudo que ele propõe algo para você, ele já sabe o que vai acontecer. Mas você que está indo pela primeira vez, está no escuro, você não enxerga nada. Eu ficava com o olho assim, arregalado, tentando enxergar alguma coisa. E não dava certo. Eu também tentava fechar um pouquinho para ver se eu conseguia focar. Não dava certo, estava tudo escuro. Então a vida que Jesus propõe é de nós andarmos na luz. Andar nas trevas, irmãos, é terrível. Teve uma experiência lá que ele manda você apalpar tipo uma estátua, né? E aí os caras falam, parece uma pomba, o outro, parece um menino. Eu falo, como assim, um menino pomba, né? Tipo, e eu só conseguia tocar uma parte lá que não parecia nada com nada. Eu falei, eu não sei o que é, eu sei que é uma estátua, mas eu não consigo identificar, né? E aí uma hora você ia palpar os números, cada um falava um número lá, todo mundo falou o mesmo, menos eu. Eu falei, 390, o cara 396. Todo mundo falando 396, eu falei 390, como é que eu não vi que aquilo era um 6? Enfim, as trevas, elas nos tornam cegos. A gente não vê o caminho. E aqui, quando a luz vem, a gente tem a proposta de viver na liberdade. Cara, escuridão é prisão. A gente não consegue sair correndo de lá desse lugar. Você vai tropeçar, vai se machucar. Agora, se você vê tudo está aceso, você sai correndo tranquilo. Desvia de obstáculo. Dá até para fazer uma graça, né, uma cambalhota e tal. Mas sem a luz você não consegue. Você começa a andar devagarinho, você vai travado. Imagina você viver 50 anos da sua vida em trevas. Você está andando assim, ó, palpando as coisas. Agora você tem a luz, cara, você fala, opa, eu vou caminhar por lá. Você já vai todo exibidão, né? Caminha reto, sem problema. Só que aí a gente cai num problema que não é só a questão das trevas. É a questão da mentira. Porque se nós falamos que na luz nós somos verdadeiramente livres, essa liberdade é para conhecer a verdade. Ó, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Como é que a gente conhece a verdade? Não é só ler Bíblia, porque de repente todo mundo lê Bíblia. Mas existem dificuldades. Existem momentos em que nós passamos e que a gente fala, isso que está vindo na minha mente, isso que eu estou vivendo não condiz com a verdade. Então você está vivendo o quê? Uma mentira. Ou a gente aceita uma mentira. Tem gente que foi rejeitada lá com 12 anos, no primeiro ato de romance, né? O cara viu uma menininha lá, 12 anos, falou, nossa, é a paixão da minha vida, eu quero casar com ela. Aí a menina deu um pé nele assim, aí o cara ficou 50 anos dolorido, que nunca mais vai casar, e não tem esperança no relacionamento, por causa de uma menina de 12 anos que nem sabe o nome dele. Mas ali foi uma mentira que ele aceitou. Ah, eu não presto. O ser humano é assim, irmãos. Eu estava conversando com um amigo meu, teve um congresso aí do G12 e vieram vários caras do CTM que estão espalhados no Brasil inteiro e eu me encontrei com algum deles. E aí tinha um que estava falando sobre uma mocinha lá que ele conheceu lá no Pará, tal, mas você fala, sabe como é que é, né? Não sei se vai dar certo. E eu já acompanhei ele por muito tempo desde o CTM. E eu identifico que na verdade ele tem possibilidades. Só que ele está travado na situação. Ele tem um problema dentro dele que ele precisa resolver. O problema não são as meninas, mas é ele. E eu acho que ele aceitou uma mentira em algum momento da vida dele. A gente aceita mentiras, irmãos, a respeito de nós mesmos, a respeito da igreja, a respeito de Deus. Ah, Deus não é bom o suficiente. Uma vez o pastor perguntou, por que será que todos os cristãos não têm uma coragem de chegar e assumir, não, eu vou consagrar minha vida para Deus? Deus não sustenta? Deus vai te sustentar no seu trabalho, com certeza.
Mas se você largar esse trabalho, será que Deus não te sustenta também? Só um conflito, eu não estou obrigando ninguém a largar o emprego, mas pensa nisso. Não, Deus, consagração total, tudo, meu tempo, tudo que eu ganhar é seu. E até mesmo os caras que se dispõem a fazer isso, muitas vezes também têm reservas. Fala, peraí, Deus, até aqui o Senhor é bom, mas passando aqui essa parte, acho que já não funciona tão bem. E a gente fica com uma restrição com Deus. Por quê? Porque nós aceitamos uma mentira a respeito de Deus. Então nós não conhecemos a verdade não nos libertou. Nós ainda estamos presos na mentira. Então a luz de Cristo vem para nos libertar. E quando a gente é liberto, a gente tem que ser totalmente liberto. E isso é um processo que nós temos que caminhar, irmãos, não indo para trás, indo para frente. Senhor, se isso é uma mentira, eu não quero mais acreditar nisso. Senhor, se isso aqui está vindo é um engano, eu não quero acreditar nesse engano. Eu quero abraçar a verdade. O que a palavra de Deus fala a meu respeito? O que a palavra de Deus fala a respeito dessa situação? O que a palavra de Deus manda eu fazer em determinada situação? E nós somos guiados na luz, não nos nossos pensamentos, não nas nossas emoções, não no sentimento dos outros. Então, essa batalha é muito grande. De novo, né? A gente fez o comparativo daquela graça barateada com a graça preciosa, com a luz e trevas, e agora da verdade com a mentira. Muitos cristãos travam no relacionamento com Deus por causa de mentira. Não podemos, irmãos, porque a luz já veio, a luz já raiou sobre nós, e nós temos a oportunidade de sair dessa cadeia que está com a porta aberta. Eu fico pensando, do que a gente precisa ser livre, né? Se você pensar, existe a lei, né? Aquele peso da lei, a religiosidade, isso é algo que nós podemos ser libertos. Nós precisamos ser libertos do pecado, liberto do diabo. Se você não está em Cristo, você está debaixo de alguma influência. E se não é de Cristo, quem que está do outro lado? Satanás. Então a sua influência que está sobre você é Satanás. E outra, nós precisamos ser livres, libertos da morte. A morte vai chegar para todos. Só que o mais poderoso que Jesus fez, ele conseguiu vencer tudo isso. Ele satisfez a lei, sem olhar a lei como a lei que os judeus viam, mas cumprindo ela na essência dela, na proposta que Deus tinha como lei. Ele foi lá e venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu o diabo. Ele venceu tudo. Por isso que ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vier até nós e nos libertar, com certeza nós seremos livres. Porque ele já derrotou tudo. Ele derrotou a morte, derrotou o diabo, derrotou o pecado e cumpriu a lei. Eu não sei, cara, mas esse é o motivo de nós lançarmos a nossa vida para Cristo. Falar, Senhor, não há outro em quem nós possamos crer, a não ser no Senhor. Não há outro nome que importa pelo qual nós sejamos salvos, a não ser o de Jesus. Mas agora o que pega é aquele se de Jesus. Se permanecerem firmes na minha palavra, serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É necessário crer e permanecer firme naquilo que Jesus ensinou para ter esse tipo de liberdade. Por isso que eu falei, a luz veio ao mundo, mas o mundo inteiro não foi salvo, porque nem todos permaneceram firmes na palavra de Cristo. Esse chamado que ele fez para a mulher, quando ele estendeu a graça para ela, que propõe a santificação na vida dela, que eu falei que chama ao discipulado, é o sentido de você ter uma vida que constantemente você vai atrás de Cristo. Dia após dia você vai atrás de Cristo. Esse é o caminho do discipulado, esse é o caminho de abraçar essa graça todos os dias, de reconhecer que a luz está sobre você. Todos os dias, Senhor, eu estou indo após o Senhor. Todos os dias. Se eu cair aqui, Senhor, me ajuda, me levanta. Se aqui eu tive um abatimento, Senhor, o Senhor é minha força. E sempre de acordo com a verdade. E, ele foi lá diante daquela mulher, diante de todos aqueles religiosos, e ele deu a graça para ela. Como ele não vai fazer isso conosco? Como é que Jesus vai olhar para você? Ah, cara, você chegou no limite. Não dá mais para você, cara. Você está condenado. Jesus nunca vai fazer isso. Ele falou que ele não lança fora aqueles que vêm até ele. Jesus não nega um coração quebrantado, um coração humilde na presença dele, porque ele quer nos libertar. Ele quer que a gente realmente conheça a verdade, que a verdade nos liberte, que nós nos tornemos discípulos, que nós permaneçamos firmes na palavra dele. Caminhando já para o fim, tem um trecho de 2 Coríntios, eu não vou ler, mas é 2 Coríntios 3,
Eu vou ler só um trechinho. Eu vou ler da parte do 14 ao 18. Ele fala assim que ele estava explicando sobre aquele lance do Moisés usar um véu. Pô, Moisés foi na presença de Deus, tal, saiu com o rosto todo brilhante. Aí ele tinha que usar um véu para os judeus, para os hebreus, né, não se incomodarem, vamos dizer assim. E aí, o Paulo fala sobre isso nessa passagem de Coríntios, 2 Coríntios 3, e ele fala que a mente dos judeus, dos hebreus, estavam fechadas, porque até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, o véu permanece, e ele não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Jesus estava falando para todos aqueles judeus, mas o véu continuava ali na cara, tipo, eles não conseguiam ver, o véu não era removido para eles verem a glória de Deus. Porque só em Cristo esse véu é removido. E aí ele fala, de fato, até hoje, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós não arrancarmos esse véu, que na verdade não é a gente que arranca, é somente em Cristo que ele é removido, então a gente não consegue ser liberto, irmãos. E ele fala, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. É lá que nós seremos livres, na presença de Deus, tendo contato com o Senhor, buscando ser cheios do Espírito. Porque o Espírito, ele nos liberta para nós vivermos a vida que Deus quer que a gente viva. Aquela vida sobre a graça, aquela vida cheia de verdade. Gálatas 5, versículo 1 e versículo 13 falam, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O Espírito nos capacita a abrir mão daquela vida de trevas. E o Espírito também nos capacita a servir uns aos outros mediante o amor. Nas trevas, cada um só pensa em si. Cara, é o egoísmo que está reinando. Mas quando vem o Espírito, ele nos liberta, eu consigo olhar para o outro e falar, cara, ele é a face de Cristo, eu estou olhando para Jesus. Como é que eu não vou servir esse irmão? De novo, irmãos, não são conceitos que a gente tem que vir aqui ouvir, mas parar para pensar, Deus, eu quero viver essa liberdade. Sabe, eu quero viver uma liberdade onde eu olho o meu irmão e não faço um julgamento errado dele. Igual os fariseus fizeram com a mulher que foi pega em adultério. Não, Senhor, eu quero ser livre dessas coisas, eu quero olhar para as pessoas como se eu estivesse olhando para o Senhor. E aí vai fluir o serviço cristão. Aí vai fluir esse amor. Vai fluir essa liberdade que nós temos na nossa vida. Lembra? A luta contra a verdade e contra a mentira. A verdade aqui é, se você tiver esse véu removido do seu rosto, do seu coração, e isso só em Cristo, você consegue viver em liberdade. E essa liberdade é onde está o Espírito de Deus. Eu vejo que os judeus, eles estavam debaixo desse jugo de escravidão. Né? Ele fala assim, Jesus nos chamou para a liberdade, não para estar debaixo de um jugo de escravidão. Os judeus permaneciam no jugo de escravidão. Muitos cristãos hoje se submetem a um jugo de escravidão, porque não vão até Cristo, porque não recebem essa luz que veio ao mundo, e eles continuam em trevas. Tem todo o aparato religioso, tem até lá a carteirinha de capelão, é evangélico, é presbítero, é pastor, é diácono, toca no louvor, faz tudo, mas o cara está nas trevas. Por quê? Porque ele olha essa graça de Deus como algo que, vai me perdoar mesmo, então eu vou continuar vivendo essa vida. E não está vivendo a liberdade. Então, irmãos, eu vou fazer uma conclusão usando o próprio trecho que João usou, né? Na sua carta de novo, né? João, ele pega o evangelho e nas cartas ele confirma o evangelho, ele não vai escrever sobre outros assuntos. E eu acho que essa é a melhor forma da gente concluir essa mensagem, porque quando Jesus revela para todos que ele de fato é o eu sou, ele está falando, de novo, diante de vocês está um Deus que criou tudo, está um Deus que traz liberdade, está um Deus que é a luz, que sacia a sua sede, que mata a sua fome. E esse Jesus é o que nós deveríamos, todo domingo, estar aqui atentos para ouvir a voz dele, através dessas palavras. E João termina assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês.
Deus é luz, e nele não há treva alguma. E se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós não temos pecados, nós falamos que Deus é mentiroso, nós não somos discípulos e nós continuamos nas trevas. Mas aqueles que vão até a luz e caminham na luz, o próprio Jesus, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E é aí que está a graça que nós precisamos abraçar. Mas uma graça com verdade. Que foi o que Jesus fez, por isso que a gente abriu essa mensagem com a história da mulher que foi pega em adultério. Porque ali ela conheceu a graça, mas ela conheceu também a verdade. E ela falou, eu não posso continuar longe dessa luz. Porque Jesus é a luz que liberta. Então eu gostaria que todos ficassem de pé para nós orarmos. E nesse momento nós vamos nos colocar diante dessa luz. Porque o Senhor se manifestou e a vontade de Cristo é que todos sejamos libertos. Não importa a situação